Oi, gente, não, você não tá no vídeo errado, eu me mudei para as colinas, tá? Tentei gravar no interior, a casa que a gente tem aqui no interior, pensando que seria mais confortável, assim, com menos barulho. Só que eu me enganei, assim, drasticamente, tá? Mas foi drasticamente mesmo, porque aqui tem um campeonato de pancadão, não sabia? Então, assim, não se espantem se a playlist for Silvano Salles, Pablo do Arrocha e afins, tá? Mas eu não fiz um cenário pra vocês não, né? Fiz. Então vamos lá. Gente, vamos começar a nossa aula. Eu vou aparecer porque eu tô com muita vergonha, mas é o momento. Então vamos lá. Tcharam! De home office, né? Então vamos lá. O que eu trouxe pra vocês hoje, eu achei interessante a gente fazer esse pequeno aparato literário do que aconteceu na literatura desde o início até agora. Vamos começar com a literatura portuguesa. Tia Paula, por que a gente sempre tem que ter essa dicotomia literatura portuguesa e literatura brasileira? Portuguesa e brasileira. Porque fomos colonizados por quem? Isso, pelos portugueses. Então, o que a gente entende de literatura desde o nosso período de 1500, que é chamado de quinhentismo, vem de quê? Da literatura portuguesa, tá? Então, vamos lá. Esse é o aparato da literatura portuguesa. Ainda não é da brasileira, da portuguesa. Tudo bem? Como aconteceu lá. Então, vem comigo. Começa com o trovadorismo, aqui na Idade Média, do século XII até o século XIV, tá? Então, o que tinha na Idade Média? Teocentrismo total. Aqui era só Deus, Deus, Deus. O homem não questionava, o homem, ele fugiu. O homem, ele não questionava, o homem era totalmente submisso às coisas da igreja, ele não colocava que a razão não entra em xeque de jeito nenhum, tá? Então, assim, esse é o período da Era Medieval. Então, vamos lá. A literatura portuguesa, ela se divide em 3 grandes momentos. Repita comigo, 3 grandes momentos. Tá, você não repetiu, mas vamos lá. 3 grandes momentos. Era medieval, era clássica e era romântica ou moderna. De novo. Era medieval, era clássica, romântica ou moderna. Mais uma vez para você não esquecer. Era medieval, era clássica, era romântica ou moderna. Aqui estão todas as escolas literárias e estilos literários, algumas, por exemplo, como no caso do humanismo, ele não chegou a ser uma escola literária, eu vou já dizer por quê. Então vamos lá. Qual é o percurso que a literatura correu durante todo esse período em que se entende de obras literárias? Trovadorismo e humanismo. Esses dois compõem a Era Medieval, tá? Foi na Idade Média. Ok? Trovadorismo e humanismo. Depois vem o classicismo. Aqui, gente, totalmente teocêntrico. Aqui não. Tia Paula, por que o humanismo tá com uma interrogação? Porque o humanismo? Porque o humanismo, gente, ele não foi uma escola literária. Você gravar sozinha é tão ruim porque você não tem noção de espaço. Pode ser que minha testa seja desse tamanho aí, eu tô me aproximando, como não, né? Então, vamos seguindo. Os cachorros, tudo bem. Então, vamos lá. O humanismo não foi uma escola literária. Ele, na verdade, ele foi um momento de transição. Aqui, ó, Idade Média. Aqui já é Idade Clássica. O que acontece, gente? O que vai acontecer aqui de tão diferente? Aqui, fé acima de tudo, né? Igreja, sabe? Não questionar jamais. Aqui, ó, já no classicismo, entra a razão. E no humanismo, é a época de transição entre a fé, ó, e os valores da razão. Então, é uma época em que o homem, ele não conseguia o quê? Discernir em que ambiente ele estava. Aqui, ó, nesse período, começam agora a ciência, começa agora o questionamento, começa agora entrar a razão. Aqui não tinha de jeito nenhum. Então, o humanismo é essa época de transição entre o trovadorismo e o classicismo, tá? Século XII a XIV, século XV a XVI, aqui o classicismo entra no século XVI. Recapitulando, uma escola nega a outra, que não chegou a ser escola, viu? Foi um momento de transição, mas muito importante pra gente estudar, tá? Uma escola vai negar a outra, uma escola vai negar a outra, certo até aqui? Então vamos lá. Trovadorismo, humanismo, compondo a Era Medieval. Classicismo, barroco, arcadismo, compõe o que? A Era Clássica. Classicismo, aqui entra a razão. O barroco, eu não disse que uma nega a outra? Aqui entra, gente, essa dicotomia de novo. Será que eu tô gritando? Não sei, não tenho ideia.
Entra a dicotomia de novo entre a fé e a razão. Aqui o homem tá, sabe? Pensa na galera paranoica aqui. A galera não sabia em que se questionava ou não. Os valores da fé voltam muito forte, mas muito forte aqui, tá? Mas assim, sempre relembrando aquilo que estava no passado, que era o quê? Os homens começaram a questionar. Entenderam? Então entra aquela coisa entre a fé e a razão. Aqui, arcadismo, como eu falei pra vocês, que voltamos ao arcadismo. Sai, mãe. Quer saber se a menina chegou? Tá, já. Viu? Tá, já. Já. Olha aqui. Já. Continuando, que eu não vou parar esse vídeo. Então vamos lá. Continuando. O arcadismo, ele vai retomar agora valores o quê? Valores clássicos. Tanto que, vem lá, dica da tia Paula. Tia Paula, eu não encontrei arcadismo, mas eu encontrei o nome neoclassicismo. É a mesma escola? Sim. O arcadismo, por retomar valores clássicos, também é conhecido como neoclassicismo. Voltando pra cá, romantismo. O que é que eu preciso entender do romantismo, tia Paula? Você precisa entender que aqui começou a popularizar a literatura. Ó, nobres, nobreza, que só aqui, ó, tudo aqui era só nobres que ia compor, iam fazer todas as estruturas literárias, iam escrever nobre. Chega aqui, tanto que na literatura brasileira, o romantismo é onde a gente se considera o apogeu, certo? Que é o apogeu, o momento ápice, é a literatura dos brasileiros para os brasileiros e não mais dos portugueses para os brasileiros. Isso na brasileira, mas a gente tá na portuguesa. Então vamos lá. Aqui, ó, começam a pensar, começam a fazer produções, gente, para classe menos favorecida. Então aqui, ó, é onde começa a popularizar a literatura. Só que assim, trazia o nacionalismo, romantizava as coisas, romantizava a mulher, idealizava a mulher. O que é que a gente chega aqui? No realismo e naturalismo, ó, oposição ao romantismo. Aqui não era idealização, aqui já não se idealiza mais. Aqui começa o quê? Aqui começa a pensar no ser humano, as mazelas do ser humano. Aqui a mulher não trai de jeito nenhum, aqui a mulher trai, aqui a mulher já tem pensamentos, sabe, obscuros. O homem também, então aqui já trata mais a realidade, por isso realismo e naturalismo. Coloquei junto porque estão no mesmo período. Simbolismo, tá? Porque aqui o homem já tá num ápice, assim, o homem tá na bad aqui, sabe? E aí tá num ápice em que ele volta pra razão, ele volta pra fé, sabe, ó, uma escola nega a outra, uma escola nega a outra. Então aqui ele volta pra fé, só que numa perspectiva mais transcendental, sabe, já espiritual. Então todas essas coisas aqui, certo? E o modernismo, tá, que aconteceu no século XX, assim também como no Brasil. Tia Paula, você tá esquecendo de uma escola. Você tá esquecendo do parnasianismo. Não estou esquecendo do parnasianismo. Eu não disse pra vocês que era a literatura portuguesa? Na literatura portuguesa não aconteceu o parnasianismo. Aconteceu onde? Na França e no Brasil. Tudo bem? Então, assim, voltando pro nosso checklist aqui de literatura portuguesa. Ok? Até aqui? Então, a gente fica por aqui na nossa literatura portuguesa, mas a gente vai voltar com mais assuntos. Tchau, tchau. Eu vou me desligar, né? Então...